Boa Mundo, noite, André. tudo bem? Pô, que Tudo legal. tranquilo. Estou vendo muitas caras conhecidas e muito queridas aqui. Uma honra tê-los todos presentes aqui no nosso primeiro webinário. Tá? Vai ser uma experiência para todos nós, estamos aí iniciando nesse sentido. O objetivo de ter feito isso foi porque, de uma certa forma, a gente está bastante carente em termos de eventos científicos, né? A grande maioria dos nossos eventos científicos hoje acabaram sendo suspensos, adiados, e isso tudo nos joga no meio da internet. Então a gente teve uma aceleração muito rápida da transmissão de conhecimento para a internet. E por vezes a gente acaba ficando refém de algumas apresentações com viés de indústria farmacêutica, enfim, que também vale a pena, que nos promovem, mas que às vezes não tem aquela obrigação científica inicial, né? E o nosso objetivo aqui é fazer uma coisa completamente isenta de segunda intenção e trazer bastante conhecimento, né? Então, aprofundar os profissionais que têm interesse na área da cirurgia bariátrica, na área da nutrição, na área do tratamento da obesidade, e trazer pessoas boas aí, como os que vão me acompanhar aqui na discussão de hoje, para trazer bastante informação para vocês e bastante conhecimento. Tá? Eu vou dar uns minutinhos a mais, porque tem bastante gente entrando. A gente tem bastante gente inscrita para hoje. Espero que todo mundo consiga participar, né? Eu vou pedir para todos, eu vou ajudar, inclusive, quem se perdeu um pouquinho, mas vou pedir para todos, se possível, já ir fechando os microfones, para que a gente possa ter um áudio bom, né, durante a apresentação de hoje. Lu, tu tá aí, Luciana? Vê se a Luciana tá aí ainda. Tava sem microfone, mas tô aqui. Ah, beleza, ótimo. Bom, então eu vou iniciar apresentando então vocês. Acho que já dá para a gente ir começando enquanto o pessoal vai chegando. Deixa a Mari entrar aqui. Inicialmente eu gostaria de agradecer também. Tá? Eu queria agradecer a participação aí e o apoio do programa de pós-graduação do Instituto de Cardiologia, onde a gente vai fazer uma aula aí hoje também para quem está fazendo a pós-graduação junto comigo. Lá eu faço meu doutorado lá, Marcos, lá no Instituto de Cardiologia, né? Tem um excelente programa de pós-graduação, a professora Isabelle nos apoiando aí, indicou para todos os alunos nos assistirem hoje. Então a gente tem mais essa responsabilidade. E ó que a aula dela é boa, cara. Mais essa responsabilidade hoje. Tá? E ela sabe de ciência, hein? Ó, a Sandra tá aí também, para dizer que eu não estou mentindo. Pessoal, então vamos lá, vamos começar, tá? Boa noite a todos. Eu sou, para quem não me conhece, eu acho que a maioria me conhece aqui, eu sou André Bigolin. Eu sou cirurgião bariátrico, sou cirurgião do aparelho digestivo. Sou o diretor técnico da Clínica Digestive, que é uma clínica que a gente faz o tratamento da obesidade, tratamento cirúrgico da obesidade. Tá? E eu vou estar acompanhado de duas feras hoje aqui. Eu vou só promover, vou só facilitar o debate, porque as pessoas que eu trouxe aqui, eu com certeza tiraria horas do meu dia para escutá-las falando. Tá? Inicialmente eu vou apresentar para vocês, então eu vou ter que pegar uma cola, porque é grande aqui, ó. O currículo do cara é grande. Eu vou apresentar o Marcos para vocês. O Marcos é aquele cara que fala e faz. Eu conheci ele num congresso uma vez, em que ele deu uma palestra brilhante aí de atividade física. E aí à noite, eu gosto muito de fazer exercício também, voltei para o hotel e resolvi, né, ir para a academia do hotel. Quem que eu encontro lá? O Marcos. Eu tive a oportunidade de a gente treinar juntos. Então assim que eu acabei criando esse laço aí com o Marcos, além de ser um excelente profissional aí, também ele é daqueles que fala e faz.
O Marcos, então, ele é professor titular, né, de licenciatura plena em Educação Física do UFRJ, tem mestrado também pelo UFRJ, tem doutorado em Clínica Médica pelo UFRJ, pós-doutorado em Psicologia pelo UFJF, pesquisador do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, colaborador do Ambulatório do Serviço de Obesidade e Transtorno Alimentar do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Tá? Então, só para vocês verem o peso do nosso apresentador aí de hoje. Tá? E para debater junto com ele, eu trouxe a doutora Luciana, que é médica pela Pontifícia Universidade de Ciências da Saúde, não, da PUC de Porto Alegre. Católica, isso, católica, da PUC de Porto Alegre. É formada também em clínica médica pela PUC e médica endocrinologista e que trabalha com a gente. Tá, então, vou abrir a palavra para o Marcos para começar a apresentação, por favor. Marcos, tudo contigo aí. Tão diferente de ativador de fosfolipídio. E isso é André. Oi, Marcos. Oi, André. Está ouvindo aí? Estamos ouvindo super bem. Tá bom. Então vamos lá, vamos começar então, tá? Posso? Por favor, tudo contigo. Ok. Bom, primeiramente agradecer ao André esse gentil convite. A gente realmente, como ele contou, a gente se encontrou num congresso de obesidade e acabou a gente se encontrando também na academia e criamos esse laço de amizade e surgiu essa oportunidade que eu acho que é muito interessante. Trazer um pouco da experiência da atividade física, não uma atividade física de academia, como esses personal trainers por aí, mas uma abordagem realmente científica do que é o exercício físico, né? Uma diferença entre informação e conhecimento. Então, como ele já disse, eu sou pesquisador do IPCFEX, trabalho também no IED com o pessoal do SOTAN, que é um pessoal extraordinário na área da pesquisa do transtorno alimentar, e sou da ABESO desde a década de 90. Então, Marcos. Marcos, ficou mudo o teu microfone, por favor. Perdão. Está funcionando? Isso, está funcionando. Repete para nós, por favor. Ok. Então, onde é que eu parei que você não ouviu, André? Participa da BESO, tu é membro da BESO? Isso, desde a década de 90, né, na época que o presidente era o Dr. Valmir Coutinho. Então, vamos adiante. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Então, na realidade, o que a gente vai tentar discutir aqui é qual é o melhor exercício para essa população, que são os indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica. Esse aluno que eu estou colocando aqui, esse paciente, o nome dele é Rubens, está autorizado a aparecer, quer dizer, se tem autorização, não há o que escolher Marcos, aí nessa situação. Nós não estamos vendo tua apresentação. Não está vendo? Não. Vamos de novo. Espera aí. Está vendo ou não? Não. Deixa eu ver aqui o que está. Tira o share screen e vai de novo. Deixa eu tentar aqui. Nada ainda? Nada, eu tô te vendo, mas não o teu slide. Eu acho que podia ter um micro-ondas separado para esquentar. Não sei o que está acontecendo aqui, não.
tirou o... Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu botar... Que estranho. Tu não tá conseguindo. No meu está aparecendo normal e você aí no canto. Quando tu bota o teu share screen, tá aparecendo só a tua imagem, não tá aparecendo o teu slide. Ué. Nada ainda? Eu vou te transformar o host da reunião, tá? Tá. Vamos ver se isso muda. Tenta fazer isso agora, tenta fazer o teu share screen agora. Não? Quer que eu saia novamente e entre? Eu quero. Deixa eu só pegar de volta o host para mim, senão não consigo fazer isso aqui. Pessoal, pedi um pouquinho de paciência de vocês aí, essas coisas aí acontecem. Como é que eu faço isso aqui agora? Eu acho que tu pode sair e entrar de novo. Aí entrar de novo. Tá. Vamos tentar de novo. Conseguiu? Peraí, estou saindo para entrar de novo. Espera só um minutinho. Vou chamar a Luciana então para a gente conversar um pouquinho. Tá bom. Enquanto isso eu vou preparar. Lu, vamos conversar um pouquinho aqui. Isso é um grande desafio que a gente tem na nossa prática, né? De fazer com que o paciente obeso entenda e muito mais do que isso. Agora deu certo. Veio a tela. Agora deu certo. Só veio a tela. Abriu a tela. Tá bem. Tá bom? Tá ótimo. Quer voltar para o teu paciente ali? Já estou nele, então. Perfeito. Ok, então vamos lá. O nome dele é Rubens, ele é um paciente obeso mórbido 1, grau 1. A gente pode ver aqui que ele tem dermatite órquica aqui na perna, né, um problemas circulatórios, ele é hipertenso, diabético. Ele já não está trabalhando conosco, ele foi treinado durante 1 ano, né, em que nós conseguimos estabilizar o peso dele, não foi submetido à cirurgia bariátrica, mas fez parte daqueles pacientes obesos que nós introduzimos o exercício físico como um método para melhorar a parte metabólica do paciente, que a gente já sabe, e eu canso de dizer isso, né, o pessoal supervaloriza o exercício físico na perda de peso. Ele é muito mais importante você não recuperar o peso perdido que propriamente perder o peso. E por isso que essas metodologias acabam se misturando por aí, prometendo milagres, né? E aí eu fui buscar, na realidade, cruzei no PubMed, de 1983 até 2020, os termos que a gente utilizar como o título da palestra, né? Que é cirurgia bariátrica e atividade física. E aí a gente consegue observar um crescimento abrupto a partir do ano 2000, da década passada, um crescimento exponencial no número de publicações relacionando a atividade física com a cirurgia bariátrica. E, ao mesmo tempo, busquei também na literatura e sobrepus um outro gráfico mostrando o número de cirurgias realizadas até 2016, mostrando que a curva tinha o mesmo perfil, né? Então, quanto mais foi se fazendo cirurgia bariátrica, maior foi a curiosidade no entendimento de que o exercício físico, a atividade física, na realidade, né, o exercício físico é uma atividade física, vamos dizer, mais sofisticada, né? Mais sofisticada. E como é que isso funcionava no tratamento desse paciente, antes e depois de submetidos ao tratamento, né? E aí eu começo com uma coisa bem interessante, que é a parte das mioquinas. Então, hoje a gente já considera o músculo como órgão endócrino. Ele já tem uma atividade que é autócrina, parácrina e endócrina. Então, o músculo hoje ele funciona como um órgão muitíssimo importante e se comunicando com as outras células. Esse trabalho é um trabalho dinamarquês, do Sørensen e o Pedersen, de 2020, ainda vai sair publicado, mostrando de que maneira, na realidade, essas mioquinas podem funcionar. Hoje a gente tem mais de 100 mioquinas que são estudadas, mas existem hoje, como as principais, são 17 mioquinas. E aqui eu apresento algumas delas, né, que são muito interessantes. Então, ele age tanto aqui com o fator neurotrófico para a neurogênese, ele funciona no tecido adiposo, aumentando a lipólise, ele funciona no intestino,
aumentando a ação do GLP-1. Ele funciona no fígado, também muito importante, na formação óssea, nos vasos. Então, as mioquinas elas têm uma ação geral no corpo inteiro. Então, e a gente só consegue fazer isso através da atividade física. Interessante que vocês vão ver que eu coloquei em vermelho a miostatina, a quinoneurina, que são duas. A quinoneurina não é bem uma bioquina, ela é uma patoquina, né? Ela é secretada ela é diminuída, né? Tanto ela quanto a miostatina. E essa ação da miostatina, vamos falar por duas partes que são separadas, né? A miostatina, quanto mais miostatina, menos músculo você tem. Então é como se fosse a adiponectina, né? A adiponectina ela tem o inverso do tecido adiposo. Quanto mais gordura, menos adiponectina, quanto menos gordura, mais adiponectina. Aqui é o contrário. Quanto mais músculo, menos miostatina, quanto menos músculo, mais miostatina. E a função do exercício é inibir a miostatina para que você possa ter uma resposta hipertrófica do músculo, né? A quinoneurina ela tem uma ação mais neurogênica, né? Por isso que o exercício físico ele faz diminuir essa substância e é utilizado, por isso que o exercício físico é muito utilizado para o tratamento de doenças mentais. E quando a gente parte para a oxidação das gorduras, a gente tem talvez as duas mioquinas mais estudadas pela literatura, são a irisina e a interleucina 6. E uma coisa interessante é que a interleucina 6, ela, quando secretada no tecido adiposo, ela é pró-inflamatória. Quando secretada ou expressa no tecido muscular, ela é anti-inflamatória. A irisina, ela foi estudada durante um longo tempo, né, para amarronzar o tecido branco, tecido adiposo branco, mas durante algum tempo, e depois houve uma diminuição no número de publicações da irisina e permanece assim mais ou menos no limbo. Mas é uma ação muito interessante, né? A interleucina também tem uma função antagônica ao TNF-alfa e, com isso, ela há uma redução da gordura visceral. Isso aí a gente só consegue com a atividade física. E, para terminar, em relação ao músculo como órgão endócrino, a gente fala da hipertrofia, a gente já falou ali, a gente tem a miostatina, né, que a gente já tinha falado anteriormente, você tem como outras mioquinas favoráveis ao músculo, secretados pelo músculo, a interleucina 6, 8, 10 e 15, são interleucinas que participam no processo de saúde muscular e saúde no geral. E também o exercício estimula o que? O fígado a secretar a folistatina. Uma das ações, a principal ação dela é inibir a miostatina. Então, a gente vê que o exercício físico ele age praticamente no corpo inteiro para melhorar essa relação de saúde e qualidade de vida. Então, mais uma vez, repetindo, né, o músculo hoje é o maior órgão endócrino que nós temos e tem que se estimular, né? Toda vez que você para de fazer o exercício, aquela tal memória de atleta, ela na realidade ela não existe, né? A gente tem que estar estimulando o exercício sistematicamente, né, de forma criteriosa, para que a gente possa ter uma resposta positiva. Da mesma maneira que a medicação, se você fizer exercício de mais ou exercício de menos, ele não vai funcionar a contento. Ok? E esse slidezinho é um slide, na realidade, bem vamos dizer assim, resumindo a atividade, o que acontece com a contração muscular. Por que eu estou falando isso? Porque depois a gente vai entrar na análise dos artigos para a gente poder ter isso mais fresco na memória, né? Você tem, na realidade, dois tipos de sensores, que são os mecanorreceptores e os metabólicos receptores. O mecanorreceptor, o nome já diz, a contração muscular, né? São neurônios específicos do músculo, são estimulados com a contração muscular, e o metabólico-receptor são aqueles estimulados pelos metabolitos derivados da atividade física. Pode ser os íons de hidrogênio, pode ser o ácido lático, pode ser o CO2, e esse mecanismo vai ativar um mecanismo central que, em resposta diferente, ele vai modular a resposta simpática, a vagal, a simpática e a parasimpática, aumentando a pressão arterial e aumentando a frequência cardíaca. Por que isso é importante? Porque quando a gente analisa isso do ponto de vista em indivíduos, sejam crianças ou adultos obesos, o que acontece? Acontece que essa resposta da pressão arterial ao exercício ela é exacerbada nesses obesos, em comparação com os indivíduos magros. E, portanto, há um desequilíbrio dessa atividade simpática e parasimpática, possibilitando, predispondo o obeso a uma arritmia cardíaca, ou a um processo qualquer que pode levar à morte súbita, que a gente sabe que a prevalência da morte súbita no obeso é muito maior que os indivíduos com peso normal.
Agora, os indivíduos com sobrepeso e obesos que são ativos, eles têm um risco relativo menor de morrer por qualquer causa, comparado com indivíduos magros e inativos. Tem um artigo muito interessante da medicina do esporte, há algum tempo atrás, em que eles compararam 10 mil indivíduos e botando como ponto de corte o IMC 27. Aqueles indivíduos que tinham o IMC acima de 27, sobrepesados e obesos, que eram ativos, eles tinham 3 vezes menos possibilidade de morrer por qualquer causa que aqueles indivíduos que tinham o IMC abaixo de 27, mas que eram inativos, mostrando o fator protetor da atividade física, dependendo da perda do peso. E aqui eu trago também, para a gente completar essa parte da fisiologia, são os efeitos do exercício para melhorar a saúde cardiovascular, né? Ele resulta em inúmeros benefícios, e a gente vai ver quais são. Basicamente, são 3, né? Tem a parte da vasodilatação, tem a parte da biogênese mitocondrial e os efeitos anti-inflamatórios, como nós mostramos antes. A gente tem o fator neurotrófico aqui e também a interleucina 6, como nós falamos anteriormente. Então, o exercício melhora para todo o corpo, através da vasodilatação e angiogênese. O exercício aumenta a biogênese mitocondrial, é fundamental, ele melhora a cisão, ele, através de alguns, que a gente chama de mitofagia, né? Ele há vamos dizer assim, a parte da mitocôndria comprometida é levada aos lisossomos, eles são fagocitados nessa parte da mitocôndria, então a mitocôndria ela fica mais saudável, ela é sadia, aumenta o número e aumenta a eficiência da atuação da mitocôndria, e tem esse efeito anti-inflamatório a longo prazo. Essas miocinas que a gente já falou são liberadas no músculo esquelético nos exercícios e vão combater os efeitos inflamatórios, promovendo o efeito anti-inflamatório com esse crosstalk entre os tecidos para mediar os benefícios cardiovasculares. Então, basicamente, são esses 3 efeitos básicos para a saúde cardiovascular que o exercício traz. E aí eu trago uma coisa muito importante, esse filmezinho aí mostra uma pessoa com uma obesidade mórbida fazendo o exercício de polichinelo. E por que eu estou botando essa imagem? Esse trabalho, esse paper, apesar de ser de 2008, é muito interessante, que mostra o impacto da obesidade no sistema músculo-esquelético. Quando a gente pega o obeso mórbido, não precisa ser o obeso mórbido, sobrepeso, para a gente introduzi-los num programa de exercício físico, a gente tem que tomar cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? Essas são as doenças associadas às condições musculoesqueléticas associadas à obesidade. Tem a artrite reumatoide, você tem a dor lombar, a hiperestose esquelética idiopática difusa, você tem distúrbio no caminhar, você tem as condições dos tecidos moles, osteoporose, gota, fibromialgia e desordem dos tecidos conectivos. Então, é um paciente que tem dor, né? A obesidade é uma doença inflamatória. E a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos ortopédicos. Existem levantamentos que mostram que cerca de 10% das pessoas que caminham no mundo, elas abandonam a caminhada por dor nos pés, ou dor ortopédica no geral, apenas caminhando. Então, é um paciente que a gente tem que ter muito cuidado. E a partir disso é que eu sempre priorizo o treinamento de força para o obeso. Então, é necessário que a gente prepare o organismo dele para que ele possa vamos dizer assim, possa iniciar um trabalho aeróbico um pouco mais intenso. A gente vai falar um pouquinho do HIIT e outros tipos de atividades físicas mais adiante. Uma outra condição, e a gente testou isso, é em relação à pressão plantar nos sujeitos obesos, quando a gente compara com não obesos, né? O Baró é um dos maiores pesquisadores dessa área, e a gente consegue ver nisso aqui, quando a gente comprar o quilopascal, uma unidade de pressão que a gente utiliza, né? Foi medida a pressão, o que a gente consegue ver? Quando comparado com os indivíduos com peso normal, existe uma pressão excessiva nos artérios, praticamente em toda a sola do pé, e isso nós também fizemos lá no hospital em Juiz de Fora, a gente tem uma plataforma de pressão, e nós avaliamos cerca de 80 pacientes obesos. Quando nós comparamos também com não obesos, a gente também obteve a mesma resposta desse paper que eu estou apresentando para vocês aí. Então, é um indivíduo que tem que ter um calçado adequado, não pode caminhar muito, e tem que prepará-lo primeiro para depois a gente poder introduzi-lo num exercício aeróbio um pouquinho mais intenso. Dito isso, eu acho que essa publicação, que é de 2019, é muitíssimo interessante. Por que eu sou contrário às atividades em grupo? Elas podem ser até, de alguma maneira, as pessoas se incentivarem a fazer o exercício, mas existem pessoas que respondem de uma maneira e outras respondem de outra maneira.
E esse trabalho publicado no Medicine Science é muito interessante. Eles separaram em 2 grupos de pessoas, de adultos sedentários, 3 vezes por semana durante 12 semanas. E olha como é que eles fizeram. Vou mostrar para vocês agora. A gente vai ver aqui que o grupo foi separado. Um utilizou o cálculo do treinamento através da frequência cardíaca de resposta, de reserva, perdão. E o outro grupo, sim, usou uma ergospirometria para o cálculo dos limiares ventilatórios, né? Para quem não está muito acostumado com essa área da análise, a ergospirometria que vai te dar exatamente os limiares ventilatórios e aquela área específica de onde você deve treinar, que é entre o limiar ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2, que fica entre, basicamente, 3 áreas aqui, né? Uma zona aeróbia antes do limiar ventilatório, que aí a gente chama também de limiar anaeróbio, uma zona mista que tem um componente aeróbio e anaeróbio, que já há uma produção do ácido lático, né? No início você pode tamponar esse ácido lático, mas chega uma determinada hora, conforme a intensidade vai aumentando, ele vai alcançar no limiar ventilatório 2, e que o organismo não consegue mais tamponar esse ácido lático e ele entra numa fase totalmente anaeróbia, sem participação, portanto, do oxigênio. E o indivíduo, quanto mais treinado ele for, esses limiares são mais altos. O indivíduo destreinado, ele entra em fadiga com muito mais rapidez, né? E aí a gente vê a diferença entre a figura A e a figura B. Os indivíduos que foram treinados dentro dos seus limiares ventilatórios específicos tiveram todos tiveram resposta positiva acima, a gente pode ver ali mais adiante, um delta de variação em torno de 5%. Todas as pessoas que alcançaram esse delta de variação eles foram considerados como uma melhora significativa do treinamento, né, do VO2 relativo. E o que a gente pode verificar é que na figura A, muitas pessoas tiveram uma resposta negativa. Então, na realidade, o exercício ele deve ser individualizado, né? Tem uma proteína chamada alfa-quitina 3, que é responsável por o músculo de força, de explosão, que aquelas pessoas que têm expresso essa proteína no músculo são mais aptas ao treinamento de força e de velocidade. Aquelas pessoas que não têm essa proteína expressada dessa maneira são mais treináveis, vamos dizer assim, para os exercícios de longa duração. Então, você tem características específicas que vão levar as pessoas elas abandonarem o treinamento se forem mal treinados ou tiverem sucesso no treinamento se forem bem treinados. Então, o ideal é que todos fizessem uma ergospirometria para que a gente pudesse trabalhar dentro desses limiares ventilatórios. E a conclusão desse paper foi muito interessante, que, na realidade, não é um não respondedor, né, mas aquele que tem baixa sensibilidade. Então, esses indivíduos de baixa sensibilidade, eles requerem maior volume ou intensidade para impulsionar a resposta. E aí vai depender do treinador, quem estiver acompanhando o treinamento, do seu médico do esporte, do seu cardiologista, para prescrever exatamente as zonas de treinamento que as pessoas possam ter uma resposta mais efetiva, né? Então, exercício físico é que nem remédio. Se você não fizer dentro daquilo que especificamente a pessoa está preparada, é bem provável que a gente não alcance sucesso e a pessoa até abandone o treinamento. Bom, e aí vamos partir um pouquinho, beber um pouquinho d'água. Esse paper de 2020 também é muito interessante, que foi uma análise do exercício O que ele quer dizer, esse exercício? É o exercício antes e depois da terapia da cirurgia bariátrica. E o que ele descobriu, o que esses autores descobriram aqui? Que a heterogeneidade desses programas para fazer comparação dificulta. Então, ainda não se sabe um programa ótimo que você deve prescrever para este paciente antes e depois da cirurgia bariátrica para que você tenha um sucesso no tratamento desse paciente. Todavia, eles desenvolveram um quadro conceitual de intervenção e que ele mostra, por exemplo, que as pessoas que estão na linha azul são aqueles pacientes que receberam o treinamento pré e pós-operatório. Então, existem evidências na literatura de que se você submeter esse paciente que será submetido à cirurgia bariátrica com o treinamento pré e o treinamento pós, o resultado dessa cirurgia vai ser maior, né, do que se você não fizer o exercício físico, somente com a perda de peso. E agora vou mostrar um outro paper para vocês, muito interessante também. Essa meta-análise, eu gosto de meta-análise, não sei se vocês sabem, mas cerca de 80% das meta-análises, esse percentual
não é publicado, porque muitos dos autores, como a meta-análise não mostra aquilo que ele queria que fosse a verdade, não é publicado. Mas a meta-análise ainda acho que é a melhor maneira da gente conseguir reunir um grupo de artigos que possam falar da mesma maneira, com o mesmo tipo de amostra, de tipo de tratamento, e a gente possa analisar melhor as intervenções, né? Então, o objetivo do estudo foi fazer uma atualização da meta-análise sobre os efeitos da cirurgia bariátrica, da atividade física, né? Através de duas medidas. Uma medida objetiva através de testes fisiológicos, né? E um autorrelato da atividade física antes e depois da cirurgia bariátrica. E o outcome de interesse foi um aumento ou uma diminuição dessa atividade física. E o que eles queriam ver? Se o indivíduo que fazia atividade física depois da cirurgia bariátrica, ele diminuía, aumentava ou permanecia a mesma coisa, né? Não havia nenhuma alteração em relação à prática do exercício. Esse é o screening da meta-análise, né? Cerca de 20 estudos, com cerca de 6.000 pacientes. E de forma bem interessante, eles analisaram de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano e acima de 1 ano. E o que a gente pode ver aqui em todos os estudos, né? Mostra o diamantezinho aqui a favor de aumentar a atividade física pós-cirurgia, né? Aqueles indivíduos que faziam o exercício físico aumentaram essa carga. Quando eles partiram por uma medida objetiva, como ele partiu, ele passou aqui no meio do gráfico de floresta, a gente percebe aqui, não houve diferença entre eles, até o 6º mês, e quando houve o autorrelato da atividade física, houve também uma resposta positiva da atividade física, portanto, um aumento da atividade física pós-cirurgia bariátrica. Quando a gente analisa entre 6 meses e 1 ano, todos eles responderam da mesma maneira. Quer dizer, todos os estudos juntos, quando a gente observa as medidas objetivas e o autorrelato mostrando que parece que os resultados são mais sensíveis ou aparecem mais após 6 meses de cirurgia bariátrica. Até porque as atividades começam a ser realizadas a partir de 1 mês da cirurgia realizada. Então, 6 meses, realmente, os resultados são mais específicos, né? E quando a gente utilizou de 12 meses, a gente não, os autores, né, utilizaram de 12 meses a 36 meses, o resultado também foi esse, em que houve uma vantagem, quer dizer, um aumento da atividade física, da prática da atividade física, pós-cirurgia em comparação com antes da cirurgia bariátrica, né? Um ponto bastante positivo. Esse outro paper também é muito interessante, porque ele mostra uma diferença na função endotelial, que há uma reversão nesse quadro da função endotelial pós-cirurgia bariátrica. Então, eles tinham 30 pacientes, foram incluídos com esses critérios de inclusão, foram randomizados em não exercício e exercício, 15 para cada lado, uma aderência muito boa ao programa, em torno de 84%, não foi reportado qualquer efeito adverso. E aí eles começaram o exercício supervisionado de 2 maneiras, né? O exercício de força e o exercício aeróbico. O exercício de força, 3 sets, 8 a 12 repetições, com 6 segundos, com 60 segundos, 1 minuto de descanso. E o exercício aeróbio, de 30 a 60 minutos, com 10 minutos de progressão a cada 4 semanas, com 65% do consumo máximo de oxigênio. E olha que resultado interessante. Quando a gente analisa a perda de peso, a gente vê que quem fez o exercício físico, houve uma diminuição da massa gorda e a preservação da massa magra. Quando a gente também observa em relação à função endotelial, a gente repara que houve uma curva crescente da função endotelial quando o exercício físico foi realizado junto com a cirurgia. Por outro lado, quando a cirurgia foi realizada 9 meses após, houve uma queda houve um prejuízo na função endotelial daqueles indivíduos que não fizeram o exercício físico. Portanto, fica claro de que o exercício físico é um componente muito importante de acompanhar, quer dizer, ele deve ser realizado junto com a cirurgia bariátrica, antes e pós a cirurgia bariátrica. Então, ele desenvolveu um papel fundamental na reversão dos efeitos benéficos da cirurgia na função endotelial de mulheres obesas mórbidas. E aí, agora, a gente vai falar separadamente de cada uma das modalidades. Perdão. Vamos falar um pouquinho do treinamento
existido, eu sempre uso o Rubens como modelo, né? Porque isso é um processo que a gente utiliza como um circuito de peso. Né? Ele faz uma alternância de grupamentos musculares, ele faz mais ou menos como aquele protocolo do paper anterior, ele faz 12 repetições de um exercício de braço, vai para o outro lado da academia, faz 12 repetições de exercício de perna, e aí vai alternando os grupamentos musculares no circuito de peso. E aí vamos conversar um pouquinho agora sobre as sinalizações, né? Por que acontece? Esse eixo IGF-1, AKT e mTOR é o eixo regulador da hipertrofia muscular. Quando você faz a contração muscular, você ativa esse eixo, que é muitíssimo importante, para a síntese proteica. E uma das razões disso é a migração dessas células satélites, que quando você faz o exercício de musculação, você faz microtraumas. Há uma migração dessas células satélites para essas células que são, em parte, danificadas por quimiotaxia. Eles vão recuperando essas células, formando novas células, e a regeneração dessas células ela vai acontecendo de forma constante. E tudo isso ele é regulado por esse eixo IGF-1, AKT, mTOR. Ok? Quando a gente fala do treinamento, esse aumento da massa muscular, ela tem uma relação direta com a taxa metabólica de repouso. A taxa metabólica de repouso, quanto mais músculo nós temos, maior essa taxa metabólica. O exercício em si ele gasta em torno de 15% por dia. Praticamente a metade do que a gente gasta com essa taxa metabólica de repouso. Portanto, perdão, quanto mais músculo nós tivermos, maior será a nossa taxa. Esse aqui é o BVO2000, isso aqui é dentro do nosso laboratório, isso é um soldado nosso lá dentro do Instituto, fazendo uma amostra do que a gente avalia lá. Né? E por que isso é importante? Os estudos têm mostrado que o treinamento resistido associa uma diminuição da massa gorda, e um concomitante aumento dessa massa magra, que pode variar de 1 a 2 quilos. E o que isso significa? Significa músculo novo. Cada 1 quilo de massa muscular que a gente adquire com treinamento de força, ou treinamento resistido, significa um gasto maior de 25 quilocalorias por quilograma de peso de músculo novo. Significa quanto mais músculo nós temos, mais energia nós vamos gastar. Por isso eu digo sempre, eu sou o maior fã do treinamento resistido. E a gente pode fazer um treinamento resistido com componente aeróbico naquele sistema de circuito, como eu falei anteriormente. Tá? Essa meta-análise é de 99, mas eu considero uma das mais esclarecedoras em relação à taxa metabólica de repouso. O que eles analisaram? Esse grupo do Austro, eles analisaram, dividiram em 2 grupos de 100. Um grupo que a gente chama de ex-obesos e os grupos que nunca foram obesos, todos com índice de massa corporal em torno de 25. E o que eles descobriram aí? Eles descobriram que aquelas pessoas que foram ex-obesas, elas tinham um defeito no receptor do beta-adrenérgico 3. E por que isso é importante? Porque o beta-adrenérgico, os receptores beta-adrenérgico 3, eles ficam basicamente em muito mais quantidade na gordura visceral, no abdômen. E aí entra o HIIT, que a gente vai falar mais adiante, que é quanto maior a intensidade, quanto maior vamos dizer assim, o distúrbio adrenérgico, né, maior vai ser o estímulo da gordura visceral. Então, se você faz um exercício com intensidade um pouco mais elevada, a tendência é que você vai perder mais gordura visceral de gordura subcutânea. Sempre lembrando que a gordura subcutânea, principalmente glúteo e fêmur, é uma gordura de proteção. As mulheres não gostam que fale muito isso, mas o culote ele é um fator, aquela gordura localizada no culote e no glúteo, na realidade é um fator de proteção. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde essa proteção, porque ela perde essa gordura e se aproxima mais da morfologia masculina. Né? Então, essa meta-análise foi um ponto de corte na curva que mostra por que é difícil que o ex-obeso de manter o peso corporal, porque eles têm alguns defeitos genéticos que prejudicam a manutenção do peso perdido. Né? Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho agora da prevenção da síndrome metabólica através do treinamento resistido, e eu botei ali evidenciando a variabilidade novamente desses indivíduos. E olha que coisa interessante.
21 de indivíduos, né? Eles foram separados em 2 grupos, um grupo de obesos e outro grupo de obeso mórbido com IMC acima de 35 e menor de 40. Ok? Eles completaram 20 semanas de treinamento resistivo, 3 sessões por semana, de 4 a 8 exercícios, usando os pesos livres. E foram avaliados com esses marcadores que a gente está vendo aí embaixo. Tá? Foram testados ali no teste de 1 repetição máxima, o hand grip e o teste de 6 minutos andando. E analisando as respostas, são muito interessantes. Se nós formos ver aqui, nos gráficos, em relação à massa corporal, a gente não tem diferença entre os grupos. Tá? Quando a gente compara entre os grupos, a gente percebe que os obesos mórbidos tiveram uma perda maior do que os indivíduos que não são obesos mórbidos. Ambos os grupos que eu queria dizer anteriormente, ambos tiveram perdas significativas. Todavia, a perda foi maior nos obesos mórbidos da massa corporal, assim como no delta de variação dessa massa. Tá? Então, parece que o grupo de obesos mórbidos, esse grupo reagiu melhor a esse tipo de treinamento. Quando a gente avalia a relação à cintura, a circunferência de cintura, o resultado também foi o mesmo. Ambos os grupos perderam de forma significativa a circunferência de cintura e o delta de variação. Todavia, o grupo de obesos mórbidos teve uma resposta melhor. Então, eles perderam mais cintura do que os obesos que não eram mórbidos. Tá? Quando a gente passa por uma outra avaliação, que é a glicose e o delta de variação, aí já há uma inversão mais ou menos aqui. Todos eles tiveram a diferença, né? Sendo que o delta de variação foi maior nos obesos não mórbidos. Okay? Quando a gente analisa o colesterol, não houve diferença entre eles e somente aqui nos obesos mórbidos houve diferença significativa. Né? No delta de variação do HDL não houve diferença entre os grupos. Nos triglicerídeos, a mesma coisa, a gente observa ali o tamanho do efeito, inclusive. Né? A gente pode perceber aqui uma diferença significativa entre os dois, um tamanho do efeito maior. Então, nos indivíduos, nos obesos mórbidos, o efeito foi maior do que nos obesos não mórbidos, inclusive o delta de variação também mostra uma diferença significativa nos triglicerídeos. Em relação, aqui o que eu queria mostrar para vocês, em relação à pressão arterial, que algumas pessoas foram responsivas e outras não responsivas, mais uma vez mostrando de que as pessoas se respondem de maneira bem individual ao treinamento. Então, eles não responderam em relação à pressão arterial, pelo menos a maioria deles não respondeu ao treinamento de força. A gente pode ver também no delta de variação aqui da glicose, do HDL, também pessoas não responsivas, e no triglicerídeo. Bom, então mostrando que o treinamento de força ele é um treinamento com um resultado bastante significativo e vamos dizer, o objetivo maior desse treinamento é o aumento da massa magra e aí volta aquele que nós falamos lá das mioquinas, né, estimulando o músculo a produzir essas moléculas que vão ter um efeito bastante positivo na saúde metabólica desse paciente. Novamente aqui o Rubens caminhando na esteira, né? E a gente vai perceber a diferença nessas sinalizações no próximo slide. A gente mostra um pouquinho mais complexo, né? A gente tem aqui como a calmodulina e o P38 estimulando o PGC1-alfa, né? Que esse é um fator de transcrição. Esse fator de transcrição ele age principalmente aqui na biogênese mitocondrial e na síntese de enzimas antioxidantes, combatendo os radicais livres, né? E aumentando a angiogênese na musculatura esquelética, mostrando que é um pouquinho mais sofisticado que o treinamento de força, mas muito importante também. E no final eu vou mostrar o exercício combinado, em que qual é a ordem ideal de exercício para a gente utilizar, o treinamento de força ou o treinamento resistido. A gente vai falar isso no final da apresentação. Tá? Indo mais adiante, a gente vai agora entrar um pouquinho sobre o treinamento, sobre o HIIT, né, sendo muito utilizado ultimamente, e alguns esclarecimentos que são importantes quando a gente compara o treinamento de moderada intensidade e contínuo
com o HIIT, e o CIT, que é um tipo de treinamento, um tipo de HIIT. Aqui são os protocolos mais utilizados, né? Eu separei os 3. O Tabata, que é um treinamento muito interessante, que você faz 20 segundos de exercício para 10 segundos de descanso, e aí você faz 8 séries, são 4 séries divididas em 2 séries depois, bem interessante. O que eu mais uso é o do Gibala, que é um pesquisador do Canadá, Martin Gibala. São 10 tiros de 1 minuto para 1 minuto de descanso, com a intensidade em torno de 60% do VO2 máximo. E o protocolo de Wilsloff, que é um protocolo mais usado em cardiopatas, também utilizado em pesquisas com séries de 4 minutos de estímulo com 3 minutos de intervalo. Esses são os 3 principais, mas basicamente, para o meu paciente, eu utilizo o protocolo 4 e o protocolo 6. Eles são classificados. Como é que a gente classifica o HIIT? Classifica com intervalo, as sessões de alto volume, moderado volume, pequeno volume, o período, né, se é longo, moderado ou curto. E o interessante é que esse processo metabólico inclui a recuperação. Então, tem que ser, pelo menos, na realidade, ele é um híbrido entre o treinamento aeróbio e anaeróbio, né? Ele trabalha mais as fibras 2A e 2B, que são fibras de contração rápida, né? E perto aí acima do limiar ventilatório 1, foi aquilo que nós conversamos anteriormente. Esse estudo bem interessante, publicado em 2017, ele fez uma comparação entre o HIIT correndo na esteira e o HIIT através de um circuito de exercícios que eu vou mostrar para vocês. Então, o propósito foi ver o gasto metabólico e aí o consumo de oxigênio durante e após o exercício físico. E aí eu mostro para vocês aqui a figurinha, né? O Speed Interval Training, que eram estímulos de 30 segundos com 30 segundos de descanso, e o Circuit Training são vários exercícios usando o próprio peso do corpo, usando a mesma metodologia, 30 segundos de exercício para 30 segundos de descanso, o descanso deles sempre um descanso ativo, caminhando. Tá? Então, mostra aqui o exercício regular, quando a gente compara, há uma diferença no gasto, tanto nos indivíduos que faziam exercício regularmente, quanto o gasto calórico durante o exercício, quanto no grupo sedentário. Quando eles compararam o exercício regular e os indivíduos que não faziam exercícios regulares, que eram sedentários, não houve uma diferença do gasto energético, né? Agora, o consumo calórico, aqui é o VO2 máximo. Aqui o gasto calórico também mostrou uma diferença significativa naqueles indivíduos que faziam exercício regularmente e no grupo sedentário também. Todavia, quando eles avaliaram o gasto energético pós-exercício, não havia diferença entre os dois grupos. E o principal achado é que não houve diferença no consumo de oxigênio do exercício entre aqueles que faziam exercício regularmente e aqueles sedentários, e comparando-se o CIT com o HIIT. Todavia, quando mostrou a quantidade de calórica gasto durante a atividade física, houve um aumento, uma diferença significativa para aqueles que corriam, comparando-se com aquele grupamento que fez o circuito de treino. Aqui, esse trabalho de 2020 foi posterior a 3 anos de cirurgia bariátrica, usando-se o HIIT como programa, evitando o reganho de peso. Então, o objetivo do estudo foi analisar os efeitos do programa supervisionado, que combinou exercício de endurance e exercício resistido, e vocês vão ver que é um exercício programado, um aumento de intensidade até chegar a um HIIT, né? Aplicado 3 anos após a gastrectomia vertical. O desfecho primário foi o efeito sobre a recuperação do peso, portanto, a importância do exercício físico na manutenção do peso perdido, né? E o desfecho secundário foram os efeitos na aptidão física, no risco cardiovascular e na qualidade de vida. Esse aqui foi como é que foi randomizado o estudo. E a gente começa, esse aqui foi o grupo, como é que foi a programação dos blocos 1, 2, 3, 4 e 5, mostrando quantas vezes, de uma maneira bem progressiva, né, o HIIT e o exercício de treinamento de força. Depois eu posso passar para vocês, quem estiver interessado, o trabalho inteiro. Não vão perder muito tempo com isso, porque isso é muito longo. Esse aqui que é o mais importante. Quando a gente percebe aqui, depois da 36ª semana, que os indivíduos que fizeram o exercício, participaram do programa, tiveram uma redução da massa, do peso corporal. Enquanto aqueles indivíduos que não fizeram o exercício físico, tiveram um aumento. Quando eles interromperam
Aquele grupo que fazia o exercício físico teve aumento da massa corporal. Da massa livre de gordura, a mesma coisa, né? Houve um ganho dessa massa magra, e quando parou o programa de exercício, houve uma diminuição dessa massa magra. Quando a gente fala da massa de gordura, houve uma diminuição durante o programa de treinamento e um ganho quando esse programa de treinamento foi interrompido. A gente observa aqui também o mesmo problema, né? A circunferência de cintura, a relação, o eixo, a cintura sobre a altura e assim por diante, mostrando que durante o exercício, aquele grupo que fez o exercício físico pós-cirurgia bariátrica teve vantagem. Quando o programa cessou, eles perderam essa vantagem que eles tinham adquirido durante o programa de treinamento. Essa é uma comparação entre o HIIT e o treinamento moderado e vigoroso. E o HIIT eram exercícios durante 20 minutos, com 8 segundos de ciclismo, com 12 segundos de intervalo entre eles. E a atividade física de moderada intensidade contínua, 40 minutos, com entre 60% e 80% do pico do consumo de oxigênio. Por que eu estou mostrando isso? Porque, na realidade, esse paper eu queria mostrar para vocês que a adesão ao treinamento intervalado ela é muito maior do que o intervalo contínuo. A maioria das pessoas, e eu acho que isso é verdade, vai detestar caminhar durante 30 minutos. Mas se você fizer caminhando 2 minutos mais lento, depois mais rápido, mais lento, alternando a intensidade, é mais, vamos dizer, um estímulo maior para que a pessoa permaneça. E aí ele foi feito através de um questionário comparando esses dois grupos e mostrou que os indivíduos, as mulheres obesas que fizeram o HIIT, tiveram uma satisfação maior na intervenção durante as 5 semanas de programa de treinamento que aquelas pessoas que fizeram treinamento contínuo. E com um gasto de tempo muito menor, né? Esses aí foram outros papers publicados, né, que corroboram essa posição anterior que eu mostrei, que as pessoas se adaptam mais ao treinamento intervalado do que do treinamento contínuo, além da economia de peso. Esse outro paper, será que o treinamento intervalado é realmente aquela bala de prata para perda de peso? Perdão. E aí a meta-análise mostrou que, em média, quem faz o treinamento, o CIT, que é aquele treinamento de velocidade, e o HIIT, ele tem uma perda de 2,5 kg, mais ou menos, a mais do que quem faz o treinamento contínuo, mostrando vamos dizer assim, a superioridade do treinamento intervalado, inclusive na economia de tempo, em relação ao treinamento contínuo. Esse outro foi uma maneira deles investigarem a perda de gordura visceral e a gordura do fígado na reabilitação cardíaca. Um paper também de 2020, 12 semanas. E lembra que eu mostrei para vocês aqueles 4 minutos de intervalo, 4 minutos de estímulo no HIIT? Eles usaram uma percepção de esforço, né, uma percepção individual de quanto ele fazia a atividade física, né, considerada de difícil a bem difícil, então, mais ou menos parecida com uma escala de Borg, né, com 3 minutos de atividade de recuperação. O contínuo foram 34 minutos, mais ou menos também na mesma percepção individual do esforço, com 3 minutos de volta à calma. Isso aqui foi a frequência cardíaca de pico utilizada. O HIIT utilizou entre 85% e 95%, e o contínuo entre 65% e 75%. Quando a gente analisa os resultados, a gente mostra que, em relação ao baseline, os dois tipos de treinamento tiveram uma resposta significativa. Agora, quando a gente compara os dois grupos, a gente vê que não houve diferença entre o treinamento intervalado e o treinamento contínuo. Da mesma maneira da gordura visceral. Quando a gente compara com o baseline, com 3 meses e com 12 meses de treinamento, houve uma diferença significativa. Todavia, quando a diferença ela é investigada entre os dois grupos, a gente percebe que não há diferença entre o treinamento contínuo e o treinamento intervalado. A mesma coisa em relação à gordura subcutânea e à gordura visceral.
mostrando que alguns resultados são significativos, outros não significativos, voltando àquele paper anterior, que a gente viu que, devido à diferença grande de protocolos, a gente não tem uma resposta tão efetiva. Mas o que a gente pode tirar do que a gente já viu até agora é que mostra que o treinamento intervalado ele pode ser usado pelo pessoal sobrepesado e obeso, respeitando-se sempre a característica individual. Portanto, o treinamento intervalado ele pode ser utilizado numa caminhada, por exemplo. As pessoas perguntam, mas o HIIT é sempre correndo? Não, não é. Você pode caminhar 1 minuto mais rápido, 1 minuto mais lento. É um treinamento intervalado, porque essa pessoa tem uma capacidade prejudicada e ele vai ficar a resposta vai ser mais curta, mais rápida e mais intensa do que o treinamento contínuo. Esse penúltimo slide aqui, na realidade, é o treinamento concorrente, que eu falei que ia fazer uma comparação entre os dois. Qual seria a melhor maneira da gente utilizar o treinamento intervalado, o treinamento de força com o treinamento aeróbio. Quando a gente une aquelas duas partes de sinalização aqui, a gente mostra uma interferência dessa molécula na mTOR. E se há uma interferência negativa na mTOR, o que vai acontecer? Você vai ter um prejuízo na síntese proteica. Portanto, quando você fizer um exercício endurance, por exemplo, você correr meia hora antes de fazer o exercício de força, você vai estar comprometendo o ganho de força. Se você está comprometendo o ganho de força, essa valência física não vai se desenvolver daquela maneira que você quer. E a gente sabe, a literatura mostra, que a força é o maior fator protetor contra a síndrome metabólica, independente da sua capacidade aeróbica. Então, se for treinar as 2 sessões de treinamento no mesmo dia, ou você separa, faz uma de manhã e uma no final do dia, ou você começa com o treinamento de força e depois faz o treinamento de endurance. Para que você não prejudique a hipertrofia muscular e aí também você não haja um prejuízo da sua taxa metabólica de repouso. E esses 2 textos que eu coloquei é para uma explicação um pouco mais consistente de por que você não deve fazer, né? Demonstrou-se, por exemplo, que pelo menos durante 6 horas de treinamento de força, você tem um prejuízo no desempenho do treinamento aeróbio. Quando você faz o contrário, isso não existe. Tá? Então, treinar força, treinar o treinamento aeróbio, não há um comprometimento dessa capacidade física pós-treinamento de força. E até porque você precisa de várias horas para que você possa ressintetizar aquilo que foi gasto, né? E aí você não haja uma interferência na sinalização da mTOR, e aí você você vai acabar perdendo aquela capacidade de síntese proteica. Então, como dica, sempre que for fazer o treinamento combinado, ou concorrente, que a gente chama, sempre fazer o treinamento de força antes, o treinamento aeróbio depois. Por último, eu queria deixar essa publicação de 2019, que foi uma reunião de vários experts no assunto. Eu não trouxe ela no final, só para apresentação, mostrando como cada um tem uma posição em relação a isso, mas que o exercício físico ele é fundamental, antes e após a cirurgia bariátrica. Bom, André, é isso, está terminado, podemos conversar o bate-papo aí. Bom, Marcos, mais uma vez, né? Excelente. Tá? Eu chego a me emocionar, meu amigo. 2 questões. Primeiro, de ver como tu domina bem a evidência, né? E a questão dos dados, né? Então, ou seja, o Marcos não trouxe evidência vazia para nós, todas as evidências que ele trouxe extremamente bem embasada, né? E me emociona a questão principalmente de que olha como o tratamento da obesidade ele é complexo, né? Hoje em dia, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, vai muito além de alterar o tamanho do estômago dos nossos pacientes. A gente, como um dos líderes do tratamento desse paciente, a gente tem que ter esse conhecimento, porque como o Marcos mesmo levantou para nós, uma atividade física mal realizada, né? Ou a não realização da atividade física pode sim trazer um prejuízo severo para a evolução do nosso paciente, né? Então, eu te agradeço, muito obrigado, foi excelente.
Eu sei que a Luciana deve ter várias perguntas para te fazer. Eu tenho algumas também, tá? Eu tenho várias perguntas para te fazer. Quero estimular todo mundo. Acho que vamos aproveitar esses dois, que eles são ótimos. Quem tiver pergunta, me manda, que eu vou ficar manejando a pergunta de vocês através do chat, tá? E eu queria abrir para a Luciana, então, tá? Vou passar a palavra para ti, Lu, para ver o que tu nos diz aí sobre essa apresentação. Então, boa noite a todos. Então, em primeiro lugar, parabenizar o Marcos, excelente a palestra, foi muito, muito boa. E eu tenho alguns pontos para debater contigo. Então, primeiro, assim, seria sobre taxa de aderência ao exercício físico dos pacientes na pós-bariátrica. Porque, assim, a gente faz uma recomendação, né? E a gente vê que, na maioria dos casos, eles não conseguem atingir a meta. Tu vê que tem diversos estudos com diversos protocolos, né? Alguns que eu vejo que são mais factíveis para o paciente, que são aqueles que têm em torno de 150 minutos de exercício por semana, mas a gente sabe que se tu prolongar esse período para uns 300 minutos por semana, o resultado pode ser melhor. Mas a maioria não consegue aderir. Como é que tu vê isso na prática? Eu acho o seguinte, acho que um dos problemas principais, a gente já tem estudos que mostram que o exercício físico, quando ele é acompanhado por um profissional, o resultado é muito melhor. Deixar as pessoas fazendo por conta própria não é o indicado. A gente não pode esquecer, como eu mostrei lá anteriormente, aquelas lesões ortopédicas, aqueles problemas ortopédicos, eles já estão instalados no paciente pós-cirúrgico. Então, eles vão desistir por dor. Então, talvez eles não alcancem esse objetivo, essa adesão ao treinamento está no incentivo e numa programação bem feita. Foi o que eu falei anteriormente, eu acho que a bala de prata está na prescrição do exercício. Algumas pessoas não respondem. O professor Bouchard, que é o maior geneticista do mundo, mostrou um trabalho muito interessante, que ele reuniu os 6 maiores estudos multicêntricos para saber qual era a resposta ao programa de exercício em algumas variáveis que eles determinaram lá, colesterol, glicemia, etc. E o estudo mostrou que vários pacientes tinham respostas negativas em todas essas variáveis. E aí as pessoas fizeram essa mesma pergunta. O que acontece? O exercício é ruim? Não, o exercício está mal feito. Então, a adesão, eu acho que tem que se criar um programa e que o paciente tem que ser acompanhado. Eu acho que é muito complicado você prescrever o exercício e deixar por conta própria. Nós já tivemos essa experiência aqui no Rio de Janeiro, não deu certo. Você dizia, olha, você vai andar 30 minutos ou vai fazer não sei o que, vai fazer... Até um dado interessante, você sabe qual é o percentual de estudos que aplicam o treinamento aeróbio em vez do treinamento de força para a perda de peso? É em torno de 80%. Para ser preciso, 78% da literatura é baseada no aeróbio. Por quê? Porque eu posso dizer para o paciente assim, você vai caminhar 3 vezes por semana, 30 minutos. Mas eu não posso fazer, nem é a função do médico, dizer, olha, você vai fazer um programa de treinamento com exercício leg press, pressão de peitos, puxado de pulley e assim por diante. Então, eu acho que é mais fácil de executar o estudo, né? Muito mais fácil de executar. Então, eu acho que o grupo de cirurgia bariátrica deveria ter um espaço em que esses pacientes, ao terminarem a cirurgia, tivessem liberado para atividade física, fossem acompanhados pelo mesmo grupo. Aí sim, o resultado seria muito melhor, não tenho a menor dúvida disso. Tá? Sim. Certo. E eu queria te perguntar também em relação ao HIIT, qual seria o melhor momento de tu implementar um programa de HIIT, pensando também que esse paciente é mais pesado, que tem mais risco de fazer lesão muscular durante uma atividade de alta intensidade. Então, quando normalmente tu começa a prescrever o HIIT? Então, o HIIT, que eu falei anteriormente, né? O HIIT ele pode ser uma caminhada mais intensa ou menos intensa. Quando eu já peguei, por exemplo, um paciente de 170 quilos, ele perdeu 70 quilos com dieta, exercício e o acompanhamento médico, e ele começou com o circuito de peso. Eu não fazia o HIIT na esteira, ele caminhava de forma lenta, contínua, aquecimento, e depois eu fazia o circuito que eu mostrei que eu fazia lá com o Rubens, eu fiz com esses pacientes super obesos também. Então, ele tinha um componente aeróbio através do deslocamento dentro da sala de musculação. É um treino que começava na primeira semana, uma série de cada exercício, e conforme a resposta individual desse paciente, eu ia aumentando. Alguns indivíduos, já no terceiro dia, aumentavam o número de séries.
Então, eu fazia a percepção individual do esforço, como se fosse a escala de Borg. Como é que você está sentindo? Eu estou muito cansado. Aí eu não fazia. Ah, não, está fácil, eu aumentava. Então, para e passo, eu ia graduando esse treinamento. E aí, quando eu sentia que depois da quarta, quinta semana de treinamento de circuito, eu começava o treinamento de HIIT caminhando na esteira. Então, eu fazia esse circuito do Gibala, que é 1 minuto caminhando mais rápido, 1 minuto caminhando mais lento. Aí, em torno da quarta, quinta semana. Marcos, vou interromper um pouquinho, Lu. Tu quer nos dizer que eu posso fazer treinamento de HIIT no pré-operatório já? Talvez seria uma coisa interessante para esses pacientes. Positivo. Já como uma capacitação para esse paciente ser submetido ao processo cirúrgico? Não há a menor dúvida. Sabe por quê, André? O que a gente vê é que a resposta do indivíduo sobrepesado e obeso com o treinamento é uma melhora metabólica. Então, você vai ter um paciente de menos risco. E quando ele for introduzido novamente num programa de treinamento, o tempo que ele ficou parado, ele não vai cair tanto assim. Então, você vai pegar um paciente em melhores condições, antes da cirurgia e pós-cirurgia. O grande problema, quando eu comecei isso na década de 80, no final da década de 80, da década de 90, nós não tínhamos nem aparelhos adaptados ao obeso. Né? Eles não passavam nem na roleta das academias. Isso, aos poucos, nós fomos adaptando, né? E aí as pessoas podiam fazer isso normalmente. Eles faziam. E eles têm, por exemplo, uma força absoluta, não relativa, uma força de perna muito grande. Então, eles faziam o exercício de força com certa facilidade. E aí ele conseguia fazer o exercício. Alguns aparelhos eles não entravam. Por exemplo, na mesa abdutora, eles não conseguiam sentar na mesa abdutora porque as pernas não cabiam dentro do aparelho. Mas aí a gente fazia alguns exercícios em pé com elástico e a gente fazia algumas adaptações. Mas isso é plenamente possível você colocar o indivíduo fazer um programa de treinamento de força pré-cirúrgico que vai certamente entregar a você um paciente metabolicamente mais saudável, com um risco muito menor de problemas pós-cirúrgicos. Perfeito. Não sei se a Lu está de volta. Enquanto isso, eu quero só complementar essa... Está de volta? Eu vi que ela caiu. Eu caí. Só complementar essa pergunta, considerando que, assim, a gente não... Agora falamos do pré e do pós-operatório, onde a gente tem uma perda de peso extremamente significativa nos primeiros momentos. É prudente a gente prescrever exercício físico resistido a partir do primeiro mês de cirurgia bariátrica? Ou a gente teria que esperar um pouco mais? Como é que tu vê essa questão para evitar o catabolismo desse paciente? Eu acho esperar a perda de tempo, André. Aquele aporte maior proteico, 1.2, 1.3, que vocês usam, é fundamental. O exercício ele precisa daquela resposta, as mioquinas precisam funcionar, né? E aí tem que ser o treinamento de força mesmo. O que eu digo é o seguinte, a força ela é relativa. Sabe como é que eu faço, por exemplo? Eu faço o indivíduo realizar 12 movimentos de forma confortável. É importante dizer o seguinte, as primeiras modificações do mecanismo do treinamento de força são um mecanismo neural. Então, você ensina o músculo a funcionar. A hipertrofia ela é um desfecho posterior a esse mecanismo de coordenação neuromuscular. Então, você melhora o funcionamento, você não está preocupado com a hipertrofia. O exercício vai ficando cada vez mais fácil. Por isso que você tem que estar o tempo inteiro fazendo um upgrade ou na carga, ou no número de repetições, ou diminuindo o intervalo de peso, o intervalo de exercício, para que você tenha uma resposta a isso. Então, eu acho uma perda de tempo você deixar muito mais forte. A partir de um mês, eu começaria o treinamento, começava com uma série. Tem um artigo, eu não coloquei para não ficar muito longo, eu já achei que ficou longo demais a apresentação, mas tem um estudo muitíssimo interessante. Eles fizeram estudos durante 6 semanas, usando somente uma série de musculação com 9 exercícios. E houve um aumento, depois dessas 6 ou 8 semanas, na taxa metabólica de repouso e na taxa metabólica do sono. Então, eles tiveram um gasto metabólico em repouso e durante o sono com apenas uma série. E aí estudos mostram que muitas pessoas respondem a uma série só. Então, eu acho que... E aí, cada vez mais, entra o músculo como um órgão endócrino. Né? Eu não perderia tempo. A partir de um mês da cirurgia, exercício de força, mas sempre enfatizando que é uma força relativa.
Não associar a halterofilismo, etc. É o sujeito sentar lá e conseguir fazer de forma confortável outra dica, né? Grandes grupamentos musculares, né? Grandes massas musculares, que é uma descarga adrenérgica maior. Tá? Perfeito, perfeito. Passar para a Lu de volta a palavra aí, Lu. Então, outra coisa que eu acho interessante, a gente sempre, quando vai falar de exercício para o paciente pós-bariátrico, é não focar na perda de peso, né? Talvez pensar em evitar reganho, mas nunca falar sobre perda, porque eu acho que no momento que ele vê que ele não tem perda, ele se desmotiva e acha que aquilo é o centro da proposta, e não é, né? A gente sabe que as melhoras metabólicas vão acontecer, independente dele perder mais peso ou não no follow-up de longo prazo, né? Então, com a melhora do VO2, com diminuição de resistência à insulina, enfim, isso independe dele perder ou não peso. Mas um ponto que eu acho interessante, de repente, tu falar um pouco é sobre a termogênese adaptativa que acontece durante o período da perda de peso do bariátrico e que eu li em alguns estudos que o exercício poderia piorar essa termogênese adaptativa e, por isso, fazer com que o paciente não perdesse mais peso do que tu esperaria. Eu acho que é uma leitura um pouco assim, com viés, né? Porque, na realidade, a perda de peso tem que ser relativa, né? É tudo a favor. Quando você aumenta a massa muscular, você pode ter... O grande problema é o seguinte, que eu acho que né? E eu concordo com você. A perda de peso, ela é uma exponencial para baixo. Tem uma hora que você começa a perder 10 quilos, depois você vai perder 8, você vai perder 5, 2. É preciso que a pessoa entenda que tem aquela teoria do set point, né? Então, você tem que modificar o treinamento para que você consiga continuar tendo uma resposta adaptativa melhor. Mas eu nunca vejo uma resposta adaptativa pior ao treinamento pós-bariátrica, cirurgia bariátrica, com exercício. Eu acho que não tem fundamento, né? Eu acho que não há menor vamos dizer assim, justificativa para não se fazer o exercício físico. Ao contrário. Agora, eu acho que a pessoa tem que ter consciência de que essa perda ela é uma perda que ela vai diminuindo até um determinado ponto, senão o sujeito desintegrava, né? Mas é muitíssimo importante, porque aí a massa muscular, a preservação dessa massa muscular é fundamental. E a gente sabe que eles têm problema de aplicação, né? Então, se não fizer esse treinamento, quando você põe estudos comparativos, você usa o exercício aeróbico só com exercício de força, não na cirurgia bariátrica, você tem perda de massa magra, só com exercício aeróbico. Então, o exercício de força ele é fundamental, principalmente para o paciente bariátrico. Com certeza. André, não sei se tu quer perguntar mais alguma coisa. Eu tenho várias coisas para perguntar para ele aqui. Estou à disposição, vamos ver. Vamos lá. Então, assim, uma coisa muito interessante. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta que o Dr. Hauck nos colocou ali no chat, que eu acho que tu já respondeu, tá, Marcos? Mas só para salientar um pouco mais. Porque é um tanto quanto complexo a questão da orientação da atividade física. E ele pergunta para ti quem é que deve prescrever isso, na tua opinião? Tá? Como é que deve ser a prescrição disso num pós-operatório de cirurgia bariátrica? Será que é o médico que faz? Será que a gente tem que começar a pensar em acrescentar um profissional de educação física na equipe? Lembrando que muitas vezes a gente não tem estrutura física para o paciente treinar conosco. E ele mora muito longe de onde ele operou. Né? Então, como é que esse profissional vai se encaixar dentro disso, se é que é ele que vai fazer essa prescrição? Não, concordo plenamente. Bom, vamos por parte, né? Eu acho assim, a prescrição do exercício físico é de incumbência do profissional de educação física. O grande problema é que a formação do profissional de educação física não atende essa necessidade. A grande maioria não tem a menor ideia do que é trabalhar com paciente bariátrico. Não só com paciente bariátrico. A maioria desses personagens aí que tem, né, eles trabalham com uma seleção natural, né? O indivíduo pega mulheres saudáveis, homens jovens, colocam para fazer vários tipos de treinamento e tem uma resposta. Aquelas pessoas que não se adaptam, elas saem, elas se machucam, elas não têm, né? Então, eu acho que é fundamental se colocar um profissional de educação física numa equipe multidisciplinar. Agora, é interessante que esse profissional seja especializado nisso. A grande maioria, André, não é. Me fazem cada pergunta que, assim,
eu nem tenho feito mais congressos na área de atividade física, não, de educação física, porque cada pergunta é descabida, né? Então, eu acho que é responsabilidade do profissional de educação física prescrever. Deixa eu ver que está acabando a bateria. E deve ser uma reunião junto com o médico, por exemplo. Há uma discussão em relação se o profissional de educação física pode submeter o paciente ao teste ergométrico. Não pode. Quem tem que fazer o teste ergométrico é o médico, o cardiologista responsável, não um profissional de educação física. Houve essa discussão há um tempo atrás, que eu discordo totalmente, que tem que fazer o médico mesmo, não é o profissional de educação física. Mas eu acho que a equipe deve ser multidisciplinar. A grande vantagem que eu acho de fazer um ambiente pequeno de musculação é você poder o indivíduo ir lá para consulta e fazer o treinamento na própria academia pequena. Nós montamos isso no IED. Compramos aparelhos usados lá, fizemos uma baita academiazinha com 6 aparelhos e os pacientes do IED, que é um hospital público, eles fazem lá. Agora, essa situação do paciente morar longe, nós tivemos no Hospital Central do Exército, nós tínhamos 80 pacientes de cirurgia bariátrica e o grande problema, nós não tínhamos espaço. E prescrever o exercício, eles não faziam. Eles não podiam ir ao hospital, porque realmente era uma população, um público pobre e que morava longe. Então, realmente, prescrever por prescrever nunca vai funcionar. O ideal é que você tenha isso no seu local de trabalho, com um profissional habilitado para a prescrição de exercício físico. Perfeito, excelente. Vou te fazer mais uma pergunta, tá? Eu vi que a Marla comentou ali também, e tem uma questão antes disso, de entrar naquilo, eu vou falar da pergunta do Luciano, tá? O que ele fala, tá? Ele pediu exercício quanto à ordem, exercício aeróbico e treinamento de força. Eu acho que naquela questão dos treinamentos concorrentes. Exatamente. Eu acho que é muito importante que a gente deixe isso bem claro, né? Que os dois tipos de treinamento, eles são bem diferentes e podem competir, né? Tu colocou muito bem na questão do bloqueio da mTOR. Ele pediu se tu pudesse explicar um pouquinho melhor essa questão aí. Eu acho que é bem interessante para que a gente entenda também. Tá. Existe uma discussão no meio acadêmico em relação a essa proposição, né? O Scott Powers, lá da Universidade da Flórida, e a gente conversou muito, e é do livro dele que eu tirei aquele slide, mostra claramente que essa interferência da TC2 ali, ela é evidente na mTOR. Aí algumas pessoas discutem assim, não, mas parece que para perda de peso não interfere muito, mas se a gente vai interferir na sinalização do ganho de força, e em função disso você vai ter uma hipertrofia menor, ou talvez até você inibir essa hipertrofia muscular, você está tirando um benefício do treinamento de força para um gasto metabólico que mais adiante você vai perder, né? Então, a interferência ali da MPK, que vai estimular a TC2, TCE2, e depois ela vai interferir na sinalização da mTOR, ela vai interferir exatamente naquele momento em que você vai ter a síntese proteica. Se você tem essa interferência nessa sinalização, você vai perder força, ou você não vai ganhar força. E aí a valência física mais importante, que vai ser a força, ela está prejudicada. Tem algumas dicas que eu gosto de dar em relação a isso. Tem pessoas, olha, você pode fazer o seguinte, você corre e depois faz exercício para membros superiores. Porque a gente sabe, por exemplo, o glicogênio que você usou do bíceps, ele não é reposto pelo tríceps, ele vem do fígado. Então, você consegue dar um tempo e você repor isso se você fizer exercício para membros superiores, que você não gastou aquele glicogênio muscular que está ali, né? Então, se você separar, ou por segmento, ou separar, fizer um de manhã e fizer um à noite, você minimiza essa interferência de sinalização celular. Excelente. Vou fazer uma outra pergunta agora. Vou começar pela Luciana para poder respirar. Vou aproveitar aí os conhecimentos dela e quero que tu complemente para nós também sobre o teu conhecimento a respeito disso. No pós-operatório da bariátrica, a gente sabe que a suplementação é fundamental, né? Então, assim, a gente bate muito na tecla na questão da suplementação proteica, porque eles não conseguem ingerir grande quantidade de alimento. Então, a gente é obrigado a usar a tecnologia alimentar a nosso favor para num pozinho ali ou num suplemento, a gente está conseguindo entregar para o paciente uma boa quantidade de proteína. Luciana, conta para nós assim, qual é a tua impressão a respeito da suplementação proteica, né? Como um tratamento adjuvante nessa questão para a gente evitar uma perda de massa muscular, ou a gente até promover um benefício no ganho de massa muscular no paciente bariátrico pós-operatório.
Pois então, é isso que tu falou. A gente vê, às vezes, que o paciente ele não consegue atingir a meta proteica. Isso está ligado, em parte, com alteração de receptor olfatório e gustativo, né? O paciente, às vezes, cria aversão a alguns tipos de alimento. Alimentos que eles comumente criam aversão são carne, ovos, até doce. E aí não consegue atingir a meta em alimentos, né? A suplementação, ela é sempre uma opção, né? Tu pode comer ou tu pode suplementar. Uma pessoa que coma a quantidade proteica suficiente não necessita suplementar. Isso é sempre importante a gente dizer, né? O suplemento é para quem não atinge meta. Quanto ao estudo que usa whey protein em paciente pós-bariátrica, a gente tem poucos. E a gente tem um que foi do grupo aqui de Porto Alegre, do Clínicas, que fez, que é muito interessante, que eles deram 0,5 miligramas de whey por quilo de peso, tá? Para os pacientes. E observaram que eles tinham uma redução de massa gorda maior do que o grupo não suplementado, tá? Embora não tenha se modificado massa livre de gordura. Enquanto tem uns outros que eu li que tu nota, assim, um pequeno aumento de massa magra, tá? Mas tu vê principalmente a redução de massa de gordura em paciente que suplementa com whey. E uma coisa interessante é que eu estava procurando e não achei nenhum artigo que use suplemento de creatina para esses pacientes, que eu acho que seria super interessante, né, testar. Mas é basicamente isso, André, que a gente tem, assim, a respeito. Não, excelente. E tu, Marcos, qual é a tua impressão sobre esse assunto? Eu acho que é o samba do crioulo doido, né? Todo mundo suplementa, isso sem cirurgia bariátrica, mas é impressionante, rapaz. O que eu vejo de professor de educação física suplementar os alunos é uma coisa impressionante. Eu acho o seguinte, eu concordo plenamente, eu acho que o whey protein seria uma saída, né? A gente já tem alguns estudos em relação a isso. Parece que as pessoas de mais idade têm uma resposta melhor ao whey protein. Em relação à creatina, o grande problema é que os protocolos são muito diversos, Lu. Eu acho que esse é o grande problema. Além de serem muito diversos, é uma atuação mais no treinamento de força, né? Então, você teria que estimular muito para a creatina dar um resultado como se fosse melhorar a massa muscular, mas através de um treinamento mais intenso. E aí, no início do pós-cirúrgico, ele não consegue ser submetido a isso. Se você se só mantiver a massa magra, né, e perder a massa gorda, eu acho espetacular. Né? Mas realmente são poucos estudos, né? Agora que a sociedade está entrando com a parte da endocrinologia do exercício, né? Porque existe esse gap entre a medicina e essa suplementação. Muitos nutricionistas e muitos profissionais de educação física fazem uso dessa suplementação através dessas informações de internet, é uma coisa de maluco, né? Todo mundo me pergunta o que você acha, se faz, usa. Eu não uso nada, não faço nada, tem que perguntar a um nutricionista ou médico, que essa é a função dele, não é nossa. Mas aí o pessoal passa direto, a gente sabe como é que a coisa funciona. Mas eu concordo plenamente, eu só tenho lido mais sobre o whey protein. E eu acho que o resultado é razoável, são poucas publicações, né? Como não é muito a minha área de atuação, especificamente para escrever nada disso, mas a gente procura ler para ficar inteirado do assunto. Mas concordo plenamente com você. Eu acho que você não vai encontrar nada de creatina. Não. Já pesquisei. Não vai encontrar, não. Bom, tem uma outra pergunta aqui, eu acho que depois a gente pode entrar numa questão de tipos de treino, né? Acho que já dentro disso, porque tu sabe que a gente não é profissional de educação física, mas como tu mesmo disse, a gente se impressiona porque, como é uma área que eu gosto muito e que eu estudo, né? Eu não estudo ao ponto de eu prescrever ou de eu orientar a atividade física, mas eu dou uma orientação geral de como deve ser feito a cada etapa do paciente, porque às vezes o paciente acaba pulando etapas dentro desse treinamento, e como a gente conhece a obesidade e as doenças que ela acarreta, isso vai acabar gerando uma lesão e uma aversão ao treinamento, né? Então, dentro disso, né, existem várias alternativas que acabam sendo muito chamativas para o paciente, tá? E os pacientes nos pedem já desde o início para começar a fazer. Entre elas, eu vou te perguntar sobre duas. Por exemplo, tá? Isso é uma pergunta que foi feita para nós. CrossFit, o que tu acha sobre isso, do pós-operatório de cirurgia bariátrica? E a outra seria a eletroestimulação, tá? Eu gostaria que tu
falasse um pouquinho para nós sobre se tem um papel e qual o papel dessas duas modalidades no exercício. Bom, excelente pergunta. Bom, eu já fui ameaçado de morte várias vezes por o pessoal do CrossFit, né? Essa coisa do CrossFit e da eletroestimulação são duas coisas bem diferentes que eu vou falar cada uma delas. No ano passado eu fiz também uma apresentação sobre isso, fiz um grande levantamento, né? E aí as pessoas diziam, não, o CrossFit não machuca muito, mas eles faziam comparação com esportes de alto rendimento. Atleta de alto rendimento não é pessoa saudável, né? Então são pessoas com lesões, por exemplo, o pessoal do voleibol que trabalha lá, que treina com a gente lá no Instituto, né? Lá na nossa área do Exército, eles terminam o treino com 200 gelos em cada posição no corpo humano. Então, são pessoas que estão no limite da resistência, né? Estão bem sensíveis mesmo. O CrossFit, ele não é indicado para coisa alguma. O CrossFit é um método de treinamento, né? Ele é um método de treinamento que pode ser usado para MMA, para o judô, para o jiu-jitsu, para as pessoas que querem treinar forte. É uma coisa completamente... Se submeter a um programa de treinamento de CrossFit para um pós-bariátrico é um crime. Eu já vi várias aulas, inclusive no outro congresso, tinha até um professor de CrossFit que chegou a discutir, e eu perguntei para ele, eu falei assim, vem cá, você passaria... não, que nós dividimos por intensidade, grupos, não sei o quê. Eu falei assim, se você tivesse um paciente obeso com 60 anos, você começaria no grau mais baixo do CrossFit? Aí ele falou para mim, ele ficou assim, eu acho que sim. Eu falei assim, você está mentindo. Porque jamais ele conseguiria fazer, até porque eles fazem em grupo, então a pessoa tende a acompanhar aquela pessoa que está mais treinada. E o homem, por exemplo, se for uma mulher que está treinando, pior ainda, porque ele não quer perder para a mulher de jeito nenhum, né? Ou não, a moça faz mais que eu, mas não vai fazer mesmo. Então, o CrossFit, eu acho que é uma atividade física intensa, é um programa de treinamento para quem quer treinar forte. Não tem nada a ver com perda de peso, não tem nada a ver com saúde. A estimulação elétrica, o que eles fazem? Eles colocam essas globais, colocam aquele colete, estimulam o músculo. A ideia deles é que estimula mais de 300 músculos, e são 20 minutos por semana com o mesmo gasto energético de que se você fizesse a caminhada 3 ou 4 vezes por semana. Isso também não é verdade, não existe evidência nenhuma, né? Existem vieses em todas essas pesquisas. Esse pessoal que publica sobre a estimulação elétrica são fabricantes. Não existe nenhum trabalho que mostre, até porque a gente sabe que é antinatural, porque você não trabalha a propriocepção. Quando você está fazendo um movimento natural, você trabalhando os proprioceptores, você não faz isso com a estimulação elétrica. Você causa uma inversão de estímulo de músculo, de fibra muscular. Quando você começa o exercício, você começa com a fibra muscular lenta, depois você vai para a fibra rápida, intermediária, depois rápida. Aí é o contrário. Começa o mecanismo pela fibra de contração rápida. Então, é antinatural. Mas é tudo moda, né, André? Então, é difícil a gente falar isso, porque as pessoas dizem, você parece um maluco, você fica falando contra isso. Não é isso. Isso é modismo, não existem evidências científicas robustas de que isso, você trocar um pelo outro. Você trocar um programa de musculação bem feito por um CrossFit, não tem qualquer vantagem. Eu já vi os treinos, esses caras saltam 1 metro para cima, para baixo, para cima, para baixo. É uma coisa maluca aquele negócio. A pessoa normal não consegue fazer aquilo. Isso já falei em congresso assim, levanta a mão aí, quem é que consegue fazer uma aula de CrossFit mais avançada? Ninguém consegue fazer aquilo, André. Então, não é um programa de treinamento adequado. Eu jamais colocaria, eu não coloco nem normalmente, muito menos o paciente bariátrico numa situação dessa, né? Tá bem, não, com certeza é importante a gente saber disso. Bom, eu vou querer fazer mais uma pergunta, acho que tem mais uma questão aqui para a gente encerrar essa questão de tipos de treinamento, se um circuito, então, para a gente fechar a questão do melhor treinamento para o paciente bariátrico, tá? E tem uma pergunta interessante aqui que eu acho que ele sintetiza bem. Um circuito composto por exercícios de força seria uma opção capaz de gerar um incremento significativo no consumo máximo de O2 nessa população? E eu reforço, né? A gente pode estimular esses pacientes que busquem academia, que busquem musculação, que busquem a hipertrofia? André, agora, acho que é um ponto muito importante é mostrar o seguinte, o VO2 máximo ele tem um componente genético importantíssimo. Você não consegue aumentar mais que 10, 15% o seu VO2 máximo. Então, às vezes as pessoas acham que vão, o meu VO2 é 40, vai virar 80. Não vai. O componente genético é o mais importante de todos nisso aí.
Tem um estudo interessantíssimo de 1998, que os caras fizeram, eles compararam em esteira. O cara andava 27 minutos na esteira, constantemente, ou fazia um circuito de peso durante 27 minutos. E a intensidade eles mediram através também da ergospirometria. Então, todos estavam no mesmo percentual do VO2 máximo. Ao contrário daquele paper que eu apresentei, o que aconteceu? Os indivíduos que fizeram circuito de peso tiveram um consumo de oxigênio pós-exercício maior do que aqueles que só andaram. Então, eu mais que recomendo circuito de peso para o paciente bariátrico. Até porque a caminhada, muitas pessoas não têm muita paciência de caminhar. Caminhar numa esteira é um troço meio enfadonho. Quando você põe um circuito de peso, que você vai mudando de posição, aquilo estimula a pessoa. E outra coisa, você está trabalhando especificamente outro grupamento muscular. Quando você só caminha, você faz, o que você faz na realidade? Você está trabalhando a cardiovascular. E o glúteo 4, que está no músculo aqui do braço. Né? E os mecanismos todos moleculares dos músculos superiores. Não vão funcionar. Então, se você tem um componente, você, obviamente, do ponto de vista de melhora cardiovascular, talvez não chegue ao ponto, dependendo da intensidade do circuito. O circuito ele pode ser um circuito muito frágil ou pode ser um circuito muito mais intenso. E aí essa demanda vai depender da característica do paciente. Mas eu faço muitos circuitos de peso assim, eu chego no final estou exausto, pego pesado nessa situação. E a grande vantagem, você pode fazer isso em 15 minutos. Perfeito. Essa é a grande, tem uma economia de tempo brutal para as pessoas, que a gente não tem tempo hoje mais, né? Eu acho que então, isso encaixa bem numa coisa que eu quero fazer uma pergunta para vocês e depois eu vou abusar mais um pouquinho ali do conhecimento endocrinológico aí da Luciana. Adesão ao tratamento. Eu acho que queria que tu quisesse comentar, porque a gente vê naquele teu estudo que tu comentou dos 3 anos de pós-operatório dos pacientes que fizeram, de pós-bariátrica, que fizeram atividade física, a gente vê um ganho de massa muscular nesses pacientes. E assim que eles param de fazer atividade física, isso eles perdem rapidamente. Então, continuidade do tratamento, tu acha que isso pode ser o nosso foco muito mais do que eficácia? Não tem a menor dúvida, André. Não tem a menor dúvida. Essa ideia de memória muscular, a minha está com Alzheimer, por exemplo, porque isso aí não tem com a menor condição. Eu já esqueci faz tempo. Não pode parar, André, não pode parar. Tinha até um senhor que fazia musculação numa clínica aqui que eu atendia, 92 anos. 92 anos o sujeito fazia musculação, claro, dentro com algumas limitações ortopédicas, mas aos 92 anos fazia. Não pode parar de fazer. Se parar de fazer o exercício, aí vai ver o Alzheimer muscular, né? Essa memória vai toda para o espaço. Acho que o foco é esse, manter a missão, né? Continuidade. Bom, então eu quero agora puxar a Luciana também, para a gente até pensar num encerramento aqui. Quem quiser mandar mais alguma questão, mais algum questionamento, por favor, vai mandando. Vamos aproveitar esse povo aí. Luciana, olha só, quando a gente está falando em adesão, né, e continuidade de tratamento, sendo que a gente sabe que o exercício tem um papel desse tamanho no emagrecimento, e o nosso paciente não vê melhora na balança ao ponto quando ele faz atividade física. Ele vem aqui lindo no pós-operatório, né, não fazendo exercício e emagrecendo. E eu vou dizer o que para ele, né? Então, eu queria que tu me ajudasse nessa questão da perda de peso com qualidade e no benefício metabólico que o exercício pode trazer adicional para esse paciente no pós-operatório de bariátrica e principalmente se ele tiver alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, como o Marcos mostrou ali. Então, peraí que deu uma caidinha aqui, Del. Então, acho que isso é super importante, né? A gente está falando de memória, a gente sabe que tem memória metabólica, isso é bem interessante, porque pacientes, por exemplo, com diabetes que foram tratados de forma intensiva nos primeiros anos, eles mesmo que sejam depois tratados de uma forma menos intensa, eles ainda apresentam benefícios desse período em que tu hipertratou eles, tá? E isso, como a gente estava dizendo, não acontece na parte de exercício físico. Acho que a questão é sempre a gente focar na melhora metabólica desse paciente, nunca enfatizar a perda de peso, como eu disse inicialmente, mas talvez falar
dos benefícios de não reganhar ou de reganhar menos peso, né? Isso a gente sabe que sim. Tem uns estudos que mostram que o paciente que entra num programa de atividade física, ele consegue, depois no follow-up de longo prazo, ele consegue perder um pouco mais de peso ou se manter, enquanto que o grupo controle continua ganhando peso, tá? Então, acho que isso é o grande quê da questão aí. É estimular para não reganhar. A gente sabe que taxa de reganho ela vai acontecendo ao longo do tempo, infelizmente muito mais do que a gente gostaria, inclusive o reaparecimento de doenças que estavam latentes, como diabetes. Às vezes 30%, 50% dos pacientes podem apresentar diabetes novamente no curso do reganho de peso, tá? E estudos que mostram sensibilidade à insulina, eles mostram, então, que os pacientes melhoram essa sensibilidade, tá? Se tu for comparar um paciente bariátrico que perdeu peso com um paciente normal, o paciente bariátrico, ele tem 60% menos sensibilidade à insulina, mesmo depois de uma perda grande de peso, tá? E se tu colocar esse paciente num programa de exercício, tu tem um benefício adicional de melhorar mais 30% essa sensibilidade, tá? Então, isso tem que ser exposto. Tem que ser exposto que não é só o visual do peso que importa, né, de estar continuando perdendo, mas que internamente tem outras mudanças que estão acontecendo. Como o Dr. Marcos falou, toda essa liberação de miocinas, a gente sabe que o IL-6, né, na obesidade, ele é um fator inflamatório e quando a gente faz exercício é ao contrário, ele é anti-inflamatório. Tá? Então, a gente tem que pensar em todos esses benefícios e também o aumento do VO2 que a gente vê nos pacientes mesmo que não percam peso. Tem estudos que mostram até 10% de melhora do VO2, tá? Então, e a gente sabe que quem tem mais capacidade aeróbica vai ter menor mortalidade por causa cardiovascular, tá? E outras coisas. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que focar quando a gente fala em exercício para o paciente bariátrico, não no peso. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Marcos? Eu queria falar uma coisa que assim, a gente não falou, esse assunto foi alvo de 2 defesas na UFRJ que eu fiz a banca uns 2 meses atrás, mais ou menos, sobre o exercício contralateral. Como isso é complexo? Por exemplo, o que nós fizemos lá no laboratório? Nós fazíamos exercício com uma das pernas e vimos a diferença se a outra perna ganhava força também. Por quê? Porque, na realidade, o controle ele é um controle central. Então, a perna não utilizada ganhava força também, bem menor do que a perna do que a outra. Então, você vê a importância da contração muscular nisso e isso que a Lu acabou de falar. Isso foi fundamental para a gente trabalhar pessoas com lesões. Os atletas, por exemplo, que fazem cirurgia, a gente trabalha uma perna e a outra perna tem alguma resposta positiva. E um outro trabalho também feito na sensibilidade insulínica, só para corroborar o que a Lu disse aí, que foi muito interessante, eles fizeram um trabalho também com pernas unilaterais, mostrou que a quantidade de GLUT4 e a sensibilidade insulina da perna trabalhada com musculação, e comparando com a outra, foi superior significativamente. Então, isso é de fundamental importância. Fazer um exercício, um programa de treinamento bem feito e dizer isso para o paciente. Nosso laboratório, a gente tem o DEXA, a gente tem métodos de avaliação de composição corporal que a gente pode mostrar a diferença. A gente tem o cálculo da gordura visceral. A gente tem a bioimpedância também. A bioimpedância ela já tem suas críticas, coisas e tal, mas funciona de certa maneira. Mas o que é importante mostrar para as pessoas é que essa troca de músculo por gordura e de gordura por músculo é que vai mostrar a melhora metabólica do paciente, e mostrar que isso é que é o mais importante. Não simplesmente você pisar na balança e achar que o peso corporal total, a massa corporal total diminuiu, mas houve uma troca para uma qualidade, né, que você melhora o músculo e diminui a gordura, né? E aí você tem que ter mecanismos mais precisos de medir a composição corporal para você poder passar essa informação mais adiante. Bom. Excelente, excelente. Bom, pessoal, antes de a gente finalizar aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tá? Eu acho que nós estamos lidando com um paciente complexo, com uma doença muito mais complexa, né? Quando o Marcos apresentou aquele artigo
do receptor beta-adrenérgico 3 no ex-obeso já mostra o quanto a gente está lidando com uma doença que não tem cura. E como é importante, por isso que eu fiz questão de trazer aqui essa parte da atividade física, do exercício físico, né? Porque é muito importante nos nossos pacientes. Eu queria agradecer a todos, eu acho, essa foi a primeira atividade. Na semana que vem a gente vai fazer uma segunda atividade. Marcos, tu estás convidadíssimo para participar com a gente. Estarei presente. É sobre risco cardiovascular e o papel da cirurgia bariátrica no tratamento das doenças cardiovasculares, né, como hipertensão. Então, quem já se inscreveu nesse, eu vou mandar o convite de novo. Vou tentar vou refazer o convite já direto, já uso o e-mail de vocês e mando o convite novamente. Então, todo mundo que estiver aqui já está automaticamente inscrito para o próximo, tá? E vai ser bem legal também. Eu queria agradecer primeiro as damas, a Luciana, tá? Muito obrigado, parceria de sempre aí. Eu que agradeço. Sabe muito. E eu, Marcos, ela também é uma mulher que faz, porque ela não só orienta, mas como ela faz bastante atividade física aí. Me dá várias dicas, inclusive. E Marcos, de novo, sensacional. Eu espero que eu possa continuar trabalhando ao teu lado e aprendendo muito contigo, como aprendi em todas as vezes que nos encontramos. Tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Agora eu passo a palavra para a Luciana, se ela quiser complementar com alguma coisa, e para o Marcos, para a gente finalizar. Não, só queria agradecer, foi excelente, né? Muito obrigada pelo convite, André, e muito obrigada pela palestra. Dr. Marcos, foi muito incrível, aprendi muito com o senhor, agradeço de coração, tá? Bom, André, sem palavras também de poder participar. Eu, nesses anos todos, mais de 30 anos trabalhando nisso, né? Jurássico, vamos dizer assim, uma situação. Tem muito tempo nessa situação, já sou jurássico mesmo para a profissão, mas da mesma maneira eu aprendo sempre muito, né? O que a Luciana falou, foi, aliás, um prazer em conhecê-la, né? Eu espero poder fazer uma visita a vocês aí, se a gente tiver uma missão do Exército, que a gente for ao Sul, gostaria muito de conhecer o ambiente de vocês de trabalho aí, né? E é muito legal, eu acho que o fundamental que fica aqui, né, é a importância da educação, da atividade física, né, do profissional de educação física no meio acadêmico. Infelizmente, é uma profissão. A minha formação inicial eu fiz engenharia durante 4 anos, quando eu larguei tudo para fazer educação física. E sei a comparação em que quando você é um professor de educação física, não é chamado de professor de ginástica, e o engenheiro. É uma profissão ainda, está na moda, mas com uma qualidade ainda muito ruim, né? Passa mais pela que eu falei anteriormente sobre informação e conhecimento. Tem muita informação e pouco conhecimento da internet. Pessoal, tem muita gente ruim com voz na internet e isso me preocupa bastante. Então, agradeço de coração ao André. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando essa... Na verdade, isso foi um bate-papo, né, André? Não foi aula nenhuma. Isso foi um grande bate-papo e eu tenho um prazer enorme de fazer isso. Eu faço isso com o maior gosto e estarei sempre à disposição que vocês precisarem. E vou assistir as próximas que vou sempre aprender, sem dúvida nenhuma. Espero um dia, se eu me aposentando daqui a pouco, conseguir um emprego por aí para sair um pouquinho do Rio de Janeiro. Quem sabe, né? Pô, nós querendo ir para o Rio de Janeiro e tu querendo vir para cá, né? Rapaz, não vem não. Aqui tá feia a coisa. Não, mas aqui, ó, eu te prometo que o churrasco é por minha conta. Opa. E a degustação do vinho é por conta do Dr. Luciano Seolim Rosa, que também nos assiste. Opa, então tá bom. Tá ótimo. Muito obrigado, André, por tudo aí. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês todos aí, tá bom? Um grande abraço para todos aí, uma boa noite, viu, pessoal? Boa Se tiverem mais alguma dúvida, quiserem usar canal de Instagram, e-mail, ou mandar mensagem aqui, depois eu faço chegar no Marcos, tá bom? Obrigado, André. Um abraço Tudo bom para vocês aí. Boa noite. Tchau.